Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é, na verdade, o assunto tema do nosso ministério. É um assunto, eu sou apaixonado por ele, mas eu sei que ele é espinhoso para a maioria das pessoas. Eu não estou falando só de religiosos, não. Eu já conversei com pessoas bem inteligentes, pessoas estudadas, estudiosas, pessoas de vida equilibrada, de bastante cultura, que também relutam em aceitar esse assunto, que é a face feminina de Deus. Você já ouviu, se não ouviu, vai ouvir agora, que muitos religiosos dizem: Deus não tem gênero, quer dizer, não é nem masculino nem feminino. As pessoas que dizem Deus não tem gênero, você já reparou que eles chamam Deus de Pai, de Senhor, Ele? Reparou? Reparou? Então, o que você vê com isso? Tratamento, gênero masculino. O que acontece, meus irmãos, é que há uma luta para que não se perceba, para que não se entenda que de fato, realmente, Deus tem uma face feminina. Nós, seres humanos, fomos criados nessa imagem masculina e feminina, por isso há homens e mulheres. E somos espelho de Deus. Você é espelho de Deus, eu sou espelho de Deus. Se a imagem não for refletida perfeitamente, a humanidade fica distorcida. Tudo que você tem visto no mundo é essa distorção. Nossa mente, nossa consciência, que não entende, não sabe, não foi informada, não recebeu revelação da face feminina de Deus, contempla Deus de modo distorcido. Logo, nós que somos espelho, refletimos de maneira distorcida essa imagem. Bom, a Bíblia Sagrada dá informações tanto na Antiga Aliança como na Nova. E eu começo por Gênesis capítulo 1. Se você me assiste pela internet, acompanhe com a Bíblia. Pode ser qualquer Bíblia, católica, evangélica, não importa. Acompanhe. Abra sua Bíblia aí em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, governe sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Veja que Deus fala com alguém: façamos o homem. Façamos o ser humano a nossa imagem. Ele está falando com alguém. Logo não está sozinho. E criou Deus, versículo 27, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus fala com alguém para criar. Não está sozinho. Ele compartilha esse desejo de fazer a humanidade à sua imagem. E quando de fato o homem, o ser humano, é criado à imagem dele, de Deus, não é ele, é macho e fêmea. Então a imagem de Deus, o reflexo de quem Deus é macho e fêmea. Rapidamente isso vai desaparecer na boca dos religiosos e mesmo nas Escrituras. Vamos ver aonde esse tema reaparece. Vá para o meio da Bíblia. Você vai passar pelo livro de 1 Samuel, 2 Samuel, livro de Jó, depois Salmos, o Salmo de número 45.
E os versículos 6 e 7 do Salmo 45 são citados no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 1, como uma profecia sobre Jesus Cristo, acerca de Jesus Cristo, sobre a superioridade de Jesus Cristo com relação aos demais anjos. Porque no versículo 7 do Salmo 45, diz: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Porque Jesus, eu sei que vai escandalizar alguns, principalmente os teólogos que me assistem, era anjo, como nós. Ele foi ungido mais do que os companheiros. Ele se elevou sobre eles. Mas isso fica para outro dia. A primeira parte do Salmo 45 é uma profecia desse rei que luta, que cavalga prosperamente pela causa da verdade. Versículo 5, que tem flechas agudas para disparar no coração dos inimigos do rei. Quer dizer, ele atinge o coração com essa flecha aguda, não para matar, para transformar. É o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 5. Nós éramos inimigos de Deus. Por causa das nossas obras éramos inimigos de Deus, porque o nosso entendimento era inimigo de Deus. E Ele nos volta para Ele. É por isso que no livro do Apocalipse, quando o livro selado é aberto, o cavaleiro que sai no cavalo branco recebe um arco e flecha, uma referência ao Salmo 45. A primeira parte fala do rei. A segunda parte do Salmo 45, que é uma profecia, os teólogos vão aceitar isso também, que é uma profecia. A segunda parte fala da rainha. Veja, versículo 9. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita, à direita desse rei, estava a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir, coberta de ouro. Versículo 16. Em lugar de teus pais, será teus filhos que farás príncipes sobre toda a terra. Estou falando de vocês e de mim. Nós somos os filhos dela e dele. E ela é que fará os filhos príncipes sobre toda a terra. Versículo 17. Farei, aí agora é eu que falo, né? Eu como salmista, eu digo isso, você diz isso para ela. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. O versículo 1 diz: meu coração ferve com boas palavras. Boas palavras, boa notícia é evangelho, isso é uma profecia do evangelho. É por isso que Pedro diz que os profetas falaram, testificaram da graça pelo Espírito de Cristo que havia neles, a graça que viria ainda. Né? Numa das mensagens que eu gravei, eu falei que eu acreditava que as coisas eram radioativas. Né? E por que eu pensava assim? Pensava assim porque eu não conhecia a graça de Deus ainda. Não me havia sido revelada a graça. A revelação da graça não é a revelação apenas de Jesus Cristo. Quem Jesus Cristo prometeu? Quem Jesus Cristo disse que derramaria sobre os discípulos em Jerusalém, de fato derramou? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a face feminina de Deus, assim como Jesus Cristo é a face masculina de Deus. É por isso que Adão, lá no Gênesis, capítulo 3, quando Adão desobedece ao Senhor, ele acabou de desobedecer, ele caiu em desgraça, né, perante o Senhor, mas ele aí batiza a mulher dele como Eva. Ele diz que Eva quer dizer a mãe dos que vivem. Quem é a mãe dos que vivem? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz nascer de novo. João capítulo 3, Jesus fala nascer de novo, mas também pode se traduzir como nascer do alto. Porque o novo nascimento é isso, é relembrar a nossa origem espiritual. É ela quem faz isso em nós. É ela quem nos regenera. É ela quem nos renova. É ela quem nos enche de dons, ou seja, recupera, restaura os talentos espirituais. Que o meu espírito e o seu espírito nunca perderam, mas nós estamos inconscientes dele. É ela quem revela para nós os mistérios da mente de Deus. E você não recebe o Espírito Santo por fazer muito jejum, por fazer campanha. Assim você alimenta a carne e afasta o Espírito Santo. Não percebe, extingue teu espírito, extinguindo teu espírito, perde a ligação com o Espírito Santo. O Espírito Santo
foi dado de uma vez por todas por Jesus Cristo. É doado, é gratuito. Você está no livro de Salmos, avança um pouco para o livro de Provérbios, é o livro seguinte ao livro de Salmos. E aí você vai entender que nós chamamos aqui de templo sofiânico. Essa palavra Sofia, é um nome, né? Sofia, é a palavra sabedoria, em grego. E a sabedoria, tem o cântico da sabedoria aqui em Provérbios capítulo 8. Eu não vou ler o capítulo todo, porque ele é muito grande, mas todo o capítulo fala da sabedoria, e ela é uma pessoa divina. Mas eu vou ler a partir do versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Essas obras mais antigas, essa obra mais antiga é o próprio Jesus. Ele é o primogênito da criação. E o livro do Apocalipse diz que ele é o princípio da criação de Deus. É o Senhor a possuir. Desde a eternidade fui ungida. Veja só, ungida. É uma figura feminina. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Quando punha o mar ao seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, a minha tradução diz, e era seu aluno. A melhor tradução que você pode encontrar, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, é: eu estava com ele e era o seu mestre de obras. Era com ele, veja que é com ela que ele diz: façamos o homem a nossa imagem. Porque ela era o mestre de obras, ela estava conduzindo a criação. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Ela gosta de estar no meio de nós. Ela gosta de estar conosco. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção e não rejeiteis e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem quer dizer, odeiam, amam a morte. O que é isso? Veja, é mesmo que Jesus diz lá no Novo Testamento. Quem blasfema contra o Pai, lhe é perdoado. Quem blasfema contra o Filho, lhe é perdoado. Mas o que blasfema contra o Espírito não é perdoado, nem nesta era, nem na que está por vir. Você já viu aquele filme Minority Report? Com Tom Cruise? Tom Cruise, né? Vocês lembram dos precogs, aqueles paranormais que ficavam dentro daquele líquido do santuário, né? Eram 2 homens e uma mulher. Aí o personagem principal, o Anderton, acho que o nome dele era Anderton, há uma previsão de que ele vai cometer um crime, né? Porque os precogs previam os crimes antes de acontecer. E ele entra lá, ele acha que ele foi enganado, que manipularam a visão. Aí ele entra lá e sequestra um dos precogs, que é a menina. Ficam os 2 homens. Aí o detetive fala com o rapaz que cuida deles. Ele fala assim: mas você ainda tem 2. Ele fala: mas ela é que é a poderosa. Sem ela nós não conseguimos ver mais nada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É ela que mantém a unidade da divindade. É através dela que o poder do Pai e do Filho flui. Sem ela não há poder, não há revelação. Sem ela a família de Deus não se reúne. Sem a percepção da face feminina de Deus, sem a descoberta da mulher divina, vestida de ouro, lá no Apocalipse, ela vai ser chamada de vestida de sol, Apocalipse 12. É engraçado, né? Porque agora eu sei que tem alguns teólogos que o ventre deles está pegando fogo de raiva de mim, porque eu estou dizendo que a mulher vestida de sol é uma deusa, ou a face feminina de Deus. Mas não é engraçado que o dragão lá também do Apocalipse 12 é literalmente interpretado como o diabo, que literalmente caiu do céu. Isso é tudo literal.
Agora, quando vai falar da mulher, não é literal, é símbolo. Símbolo da igreja, símbolo de Israel, não é símbolo. Aquela mulher divina, que inclusive ficou oculta no deserto, né? Quer dizer, por isso que você não ouve pregar isso aí em toda esquina, todo programa de TV. Porque ela ficou oculta, foi escondida. Vocês lembram de uma mensagem que eu coloquei aqui? Que o pai esconde. Ele escondeu o mistério do Filho. Ele escondeu o mistério do Espírito Santo e revela agora, através dos seus filhos. E para os seus filhos. Então, essa mulher vestida de ouro ou vestida de sol, como no Apocalipse 12, a mãe dos nossos espíritos, que não é uma cidade. Gálatas 4, o apóstolo Paulo fala: Jerusalém, que é de cima, é mãe de é livre e é mãe de todos nós. Então é uma cidade. Será que é uma cidade? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 21. Então essa mulher divina é quem une a família de Deus. É quem une os filhos com Deus. Sem ela nós não nos unimos a Ele. Apocalipse capítulo 21. Veja só, me acompanhe. 21, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade. Aí viu, mestre? Cidade. Ué, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Já veja bem, você, igreja, pessoas, não é esposa de Jesus. Não, mas Paulo diz que é esposa de Jesus. É o que eu digo para você. Paulo foi fariseu. Essa linguagem do povo esposa de Deus, é uma linguagem verotestamentária, do Antigo Testamento. Paulo conserva algo dessa. Quando ele fala de mulher, que a mulher não pode falar na igreja, a mulher não pode cortar o cabelo, né? que a mulher não pode ensinar. É o ranço farisaico ainda, que também aparece lá em Tiago. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Vocês entenderam? Então, essa linguagem Paulo usa lá, mas Paulo também diz que a Jerusalém é a mãe de todos nós, mãe dos nossos espíritos, assim como o Hebreus capítulo 12 fala do pai dos espíritos. Você tem pai e tem mãe espiritual. E Jesus é o nosso irmão, primogênito. Esposa ataviada para o seu marido. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Estou lendo o versículo 3 de Apocalipse 21. Pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. Veja que o tabernáculo era o símbolo no deserto da união. Deus se encontrava com o povo no tabernáculo, na antiga aliança. E o tabernáculo era um símbolo, era uma sombra dela. Ela é o tabernáculo de Deus. Assim como ela também a arca da aliança também era um símbolo dela. No capítulo 11 do Apocalipse, ele termina dizendo que se abriu no céu o templo e foi vista a arca da aliança. Só que quando João vai descrever a arca da aliança, ele descreve a mulher vestida com o sol. E a mãe do teu Espírito, é o Espírito Santo, é a sabedoria de Deus, é a Sofia, que nós chamamos de Nossa Senhora Sofia. Contra quem não se pode blasfemar, viu? Não há perdão para essa blasfêmia. Aí o que eu queria mostrar, versículo 9. Veio um dos anjos, 7 anjos que tinham 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Veja só, cordeiro é um símbolo, porque cordeiro não casa com cidade. Casa com cidade? Balança a cabeça para ninguém ouvir vocês falando, porque atrapalha, só lá. Não casa com cidade? Não casa com cidade. Cordeiro é um símbolo da missão de Jesus Cristo. Cidade é um símbolo da missão do Espírito Santo. É quem reúne Deus e os filhos. Deus e seus filhos se reúnem na cidade santa, que é ela. Ela é quem une, ela é quem abraça a todos nós. Sem ela você não tem a Deus. Eu não tenho Deus. E tinha, versículo 11, a glória de Deus. É dito que Adão
Todos pecaram, não só Adão, mas todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Vocês lembram? Eu acabei de ler em Provérbios 8. Ela vai sempre mencionando que o que não existia, e são sempre referências à terra, ao pó da terra, às coisas da terra, que não existia e ela já estava lá, que enquanto Deus ia fabricando, ela estava lá. Por que ela faz isso? Porque ela é o espelho da criação. Você vai ver que quando essa cidade aparece, ela transforma toda a criação. A luz conduz as nações. Ali cessa a maldição, quer dizer, ali não haverá lei. A lei da antiga aliança não entra ali. Quem está ali está livre da lei. Está com o Espírito Santo, nasceu do Espírito, retornou à família divina. E a criação é transformada, porque ela é a imagem verdadeira de todas as coisas que estão criadas. Ela é o mestre de obras, ela é a inspiração, o plano da criação. Quando você lê Hebreus capítulo 11, você vê que é dito lá que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Só que quando você vai para o grego, você vai ver lá que a fé é a upóstasis. O que significa essa palavra grega, upóstasis? Quer dizer que ela é a substância. Então fé também não é sentimento. Fé não é acreditar em alguma coisa. Fé é ela. A palavra fé em grego, inclusive, é pistis, palavra feminina. A fé é a própria essência dela, é como um pedacinho dela que é posto dentro de nós e que nos mostra o mundo onde não existe mal. E que nos mostra o mundo de Hebreus capítulo 12, onde eu estou cercado não é do diabo ao meu derredor, é de anjos. É onde eu não tenho ao meu favor o sangue de Abel, que representa a antiga aliança. Eu tenho o sangue de Cristo, que fala muito melhor. É onde eu estou junto de Deus como juiz e dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esses justos não é que se aperfeiçoaram, foram aperfeiçoados. Aí é Gideão, Abraão, Jefté, Baraque, Esther, foram aperfeiçoados pela obra de Cristo. Eu entro nesse mundo perfeito, que já existe, mas que não aparece porque nossa mente está apegada às ideias de pecado, de trevas. Ela é a imagem verdadeira da criação. Tudo foi criado na imagem dela. Ter fé não é acreditar em nada. Ter fé é receber o Espírito, até dito isso, né? Receber o Espírito de fé. É receber o Espírito dela e ver o mundo com os olhos de Deus. Por isso que diz, aquilo que o olho não ouviu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é que Deus tem preparado. Tudo de bom que você pode ver no mundo, tudo de prazeroso, de maravilhoso, de encantador, é mera sombra da realidade de Deus, que só nos é concedida através da divina sabedoria, a face feminina de Deus, que foi derramada abundantemente, não por medida, abundantemente sobre os filhos, sobre você, sobre mim, pela obra e vontade do primogênito, Jesus Cristo. Guarda essa palavra no seu coração, veja o mundo com a beleza que ele tem, porque Deus não criou o mal, o Pai não criou a dor, o Pai não fez o sofrimento, o Pai fez todas as coisas, inspirado em Sofia. Nós fomos despidos dessa glória, a glória dela, mas agora a glória dela volta para nós. Nós recebemos a água da vida que é derramada gratuitamente da união dela com a face masculina de Deus, que é o nosso Senhor, Jesus Cristo.